Deus. Quero louvar o Senhor por essa oportunidade. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu já sinto a glória de Deus nesse lugar. Aleluia. Eu não sei você, mas quando a pastora fez o convite, e desde aquele dia que o pastor ministrou sobre a dracma perdida, eu fiquei a semana toda me questionando, falando, Deus, muitas das vezes na nossa caminhada nós vamos esquecendo de quem nós somos na presença do Senhor. E Deus me levou lá atrás e me mostrava, filha, como que você era. E agora você está deixando o sistema de hoje confundir a tua mente. E às vezes até você pensar, quem é você na minha presença? E eu fiquei a semana toda, pastora, meu Deus, a semana toda. Eu falava para meu esposo, eu não consigo dormir, porque Deus falava comigo. E quando a pastora fez o convite, amados, primeira coisa que eu disse para o meu esposo, amor, quando a gente vai pregar sobre avivamento, eu acho muito mais difícil do que pregar qualquer outro tema. Você sabe por quê? Porque avivamento, amados, é a mesma coisa de você pegar um copo de água e dar para alguém que não está sedento do renovo de Deus. Porque a melhor coisa é quando você está com sede e alguém pega e te dá um copo, te dá metade. Às vezes eu estou ali sentada e eu falo, Enzo, pega uma água para a mãe, eu estou com tanta sede, ele vai lá e traz um tantinho de água assim. Mas quando a gente está com sede, você toma um copo cheio de água e você fala, derrama mais, porque eu estou com sede. É essa sede que nós temos que ter pelo avivamento. Eu disse, Deus, como eu vou pregar para avivamento? Muitas das vezes as pessoas não estão sedentas de avivamento. Abre brecha para tantas outras coisas, mas deixam de adorar o Senhor. E às vezes palavras me confundem a minha cabeça, porque eu sei que eu busquei o batismo com o Espírito Santo quando eu tinha 16 anos. E foram dias orando. Antigamente os jovens oravam por batismo com o Espírito Santo, por dons espirituais. Deus, Ele continua o mesmo. E o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, querendo usar a igreja. E eu disse, Senhor, quem eu sou na Tua presença? Como eu era antigamente, Senhor, de oração. Como que Deus me usava na profecia. Como que Deus revelava. O Senhor, Ele continua o mesmo, nós que mudamos. Eu estava tão aflita e quando foi na quarta-feira, chegou um casal de pastores lá em casa. Sim, do nada. E eles falaram, vamos orar. E aí a gente joelhou. E aí foi aquela oração maravilhosa. E Deus disse assim, filha, por esses dias, a palavra vai descer ao teu coração. Mas você vai falar aquilo que eu te direcionar. Prega com unção. Prega com autoridade. Abra a tua Bíblia. Eu quero ser sucinta. Falei para a Lete esse dia que eu não sabia o que era essa palavra. Aí a Lete falou assim, sucinta. Eu disse, é tão chique, eu vou dizer, eu não vou ser sucinta, eu vou ser sucinta essa noite, né, pastora? Ezequiel 37. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Ezequiel 37. Aleluia. Ezequiel 37 vai dizer assim, ó. E veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. E me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eles eram muito numerosos sobre a face do vale.
e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Aleluia. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço e os ossos se ajuntaram, cada um com o seu osso. E olhei e eis que vieram os nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito neles. Se assente adorando o santo nome do Senhor Jesus. Gente, eu estou muito alta aqui, eu vou tirar isso aqui, senão eu não enxergo. Semana toda, acho que até no dia que o Andrew ministrou a palavra, eu estava com essa palavra ardendo no meu coração. Mas para você entender, eu quero trazer um pouquinho lá atrás, em 2 Reis, de capítulo de número 24, versículo de número 11. A palavra de Deus vai dizer que um rei por nome de Nabucodonosor, ele invade Judá, Jerusalém, e ele leva cativo. Ele leva cativo toda a nobreza. Eu acredito que todos aqueles moradores que tinham posses foram levados cativos para a Babilônia. Ele levou todos os tesouros da casa do Senhor, levou os príncipes, levou todos os homens valentes. E no meio desse povo foi levado um homem por nome de Ezequiel. A Bíblia vai falar que, não fala muito de Ezequiel, mas fala que Ezequiel era filho de Buzi. E ele vinha da linhagem sacerdotal. Eu até escrevi aqui porque eu troco as palavras. Então eu acredito que Ezequiel, ele era da linhagem de sacerdote. Eu acredito que na juventude dele, ele estava sendo instruído para quando ele estivesse na idade certa, ele tomaria o seu posto como sacerdote, uma função de Jerusalém. Mas quando nós vamos ver o capítulo de número 1 de Ezequiel, vai dizer que ele é levado cativo. E o interessante é que quando nós vamos ver o primeiro capítulo de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que ele estava no cativeiro, à beira do rio Quebar. E a mão de Deus, ele vai narrar que a mão de Deus agora visita ele, e abrem os céus, e ele vai dizer assim, e eu vi visões de Deus. Quando nós vamos ler o versículo de número 2, o interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus visita ele no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Então ele estava ali exilado, ele estava ali vivendo em cativeiro, ele estava ali em terras estranhas, ele estava ali na Babilônia há 5 anos. E o interessante é que quando Deus se revela a ele, nós vamos ver que Deus vai se revelar a ele no profundo. E eu comecei a meditar nessa palavra. E quando nós vamos andando pela palavra, amados, eu quero ser sucinta essa noite.
nós vamos ver que no capítulo de número 2, Deus se revela a Ezequiel. E é tão lindo, gente, o trabalhar e o agir de Deus, porque quando nós vamos lendo, nós vamos ver que Deus começou a usar Ezequiel por meio de visões. Quando nós vamos no capítulo de número 1, lá no finalzinho, capítulo 28, vai estar escrito assim que, quando ele soube, número 2, depois que ele desceu, que ele reconheceu a voz de Deus, que ele se humilhou, o capítulo de número 2, versículo 1, o Senhor vem dizendo assim, ó, e disse ao filho do homem. O que salva, o que cura, o que liberta, o que transforma, não tem como não adorar um Deus. Muitas das vezes nós estamos ouvindo a voz do Senhor, mas nós estamos se limitando da glória dEle. Ele ouviu e se humilhou, porque ele reconheceu a voz do Senhor. Muitas das vezes nós estamos ouvindo a voz do Senhor e nós não estamos se humilhando, não estamos reverenciando, porque depois que nós reverenciarmos, Ele vai te dizer, filha, se põe de pé porque eu falarei contigo. Filho, se põe de pé porque eu sou contigo. Filha, se põe de pé porque eu sou na tua vida, eu sou na tua casa, eu sou nos teus projetos, eu sou no teu sonho. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas o Todo-Poderoso está aqui, então reverencia Ele, a glória é para Ele, a adoração é para Ele. Aleluia. Depois de reconhecer a voz de Deus e se humilhar, aleluia, Deus vai dizer, filho do homem, se coloca de pé, pois eu te usarei como profeta na terra. Aleluia. Então nós vamos ver no capítulo de número 2, versículo de número 2. Depois de Deus dizer, se coloque de pé, que eu falarei contigo. O versículo de número 2 vai dizer assim, ó. Então entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs de pé, e eu ouvi o que me falava. Ezequiel está dizendo que depois que ele se colocou de pé, o Senhor começou a falar com ele, aleluia, e ele começou a ouvir o que o Senhor falava. Oh, glória, quando nós vamos, meu Deus, 10 minutos eu tenho para ministrar.
para o capítulo de número 1. Ezequiel 3, 1. Vou correr, amados. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu de comer o rolo, e disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. E ele vai dizer, então eu comi, e a minha boca era doce como mel. E quando eu meditei nesse versículo, quando ele está falando isso, Deus está falando para ele assim, você vai comer desse rolo, porque a palavra é minha. Sou eu que vou te usar. Profeta não prega o que a igreja quer escutar. Profeta não prega para agradar o irmão, nem o pastor, nem a pastora. Profeta prega na direção de Deus. Deus diz para ele, tu vai comer esse rolo, porque quando tu abrir a tua boca, sou eu que vou usar a tua boca para falar com o povo de Israel, aleluia. Então eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para a tua vida, dizendo que Deus está querendo um lugar aí dentro de você, para te usar, para profetizar para essa cidade. E a Bíblia vai dizer que cada vez que ele fazia a vontade do Senhor e não a dele, aleluia, cada vez que ele andava na direção de Deus e não da dele, Deus revelava a ele visões. Deus revelava a ele coisas profundas. Cada vez que nós andarmos na direção de Deus, amados, cada vez que nós se prostrarmos diante do Todo-Poderoso, eu quero te dizer algo. Adorar não é simplesmente você vir aqui, pregar esse microfone não e cantar. Vai muito mais profundo do que isso. Adorar é muito mais profundo, sabe por quê? Porque a adoração ela tem que sair da alma. E hoje em dia, quando nós vemos aí tantas coisas acontecendo, você vai em igrejas, você entra dentro da igreja, você sai, às vezes pior do que você entrou. Porque estão esquecendo de reverenciar o Senhor. Se a glória não for para Ele, nada adianta. Se o louvor não for para Ele, nada adianta. Se a oração não for para Ele, nada adianta. Se a tua vida não for para Ele, a tua casa, o teu casamento, os teus projetos, os teus sonhos, nada adianta. Tudo é para a glória dEle. Você está aqui nessa noite é para a glória dEle. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te livra, é Ele que te sonda e é Ele que te enche. Se fosse pelas minhas forças eu não estaria aqui, amados. Vocês não têm ideia como que é. Às vezes as pessoas, eu quero ministrar, eu quero pregar. Vai, prega. Tem dia que nós estamos um caco. Tem dia que nós estamos cansados. Tem dia que a gente quer sentar e ouvir. Mas eu sei que todas as vezes que eu me coloco de pé, mesmo na dor, para reverenciar o Todo-Poderoso, eu sei que as portas do céu se abrem. Deus, Ele visita o meu celeiro, Ele visita o meu guarda-roupa, Ele visita minhas finanças, e nessa noite Ele está te visitando. Eu não sei o que você precisa, mas a chuva de glória está descendo sobre essa igreja, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não se limite de adorar esse Deus. Depois de todas as visões, capítulo de número 37, Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos. O vale de ossos secos representava o povo de Israel, o povo sem esperança.
povo estava cativo. Nesse meio tempo, levantaram falsos profetas, que dizia que em 2 anos a queda de Babilônia ia cair, que o rei Joaquim voltaria para Jerusalém e o povo cativo voltaria a Jerusalém. E é nessa época que Deus começa a dar visões para Ezequiel. E Deus agora leva ele para o vale de ossos secos. E o interessante é que todas essas visões, e desde o começo eu vou pular o versículo de número 24, capítulo de número 24, versículo a seguir, que Deus fala para ele que tiraria a delícia dos olhos dele. E o interessante, amados, que eu vou falar rapidinho, que Deus fala para ele assim: olha, eu vou tirar a tua esposa. Eu imagino Ezequiel mais ou menos com 26, 27 anos. Imagino eu, recém-casado E a Bíblia vai dizer que Ezequiel de manhã estava adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E quando foi pela tarde, Deus tomou a esposa dele. E ainda Deus deu uma ordem: você não vai desatar o turbante da tua cabeça, você não vai chorar, você não vai ficar de luto. E eu imagino Ezequiel sem poder chorar pela esposa dele. Eu acredito que todo esse começo de Ezequiel, Deus estava preparando ele. Sabe por quê? Porque só vai para o vale quem Deus escolhe. Só vai para o vale quem passa pela dor. Só vai para o vale quem está estruturado. Sabe por quê? Porque tem muito crente que chega no vale e ele desvia. Mas eu quero te dizer nessa noite que só vai para o vale quem Deus permite. Aleluia. Talvez isso que você está passando, você não está entendendo. Mas é porque Deus está preparando um vale para você passar. E depois que você passar, você vai sair de lá fortalecido. Porque Deus está na direção. 9 horas, amado. Deus preparou o vale de ossos secos. E Deus disse assim. E me disse: filho do homem, poderá viver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes. Você imagina uma visão de um vale de ossos secos. E ainda vai dizer que era muitíssimo seco. E se não bastasse ele estar no vale de ossos secos, ele teve que andar. Deus fez ele rodear aquele vale. Mas o importante é que no versículo a seguir, ele diz: Senhor, tu sabe. E Deus vai dar uma ordem. Então, profetiza sobre esses ossos. Aquilo que está preparado nos céus para a tua vida está reservado. Mas Deus está dizendo: profetiza. A palavra tem que sair da tua boca com autoridade, com reverência. Então profetiza para esse teu casamento. Se você está querendo casar, profetiza. Se você está querendo algo sobrenatural de Deus, profetiza, aleluia. Deus deu ordem para ele, profetiza sobre esse vale. E a Bíblia de Deus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que ele profetizou. E a Bíblia vai dizer que quando ele profetiza, ele começou a ouvir barulhos. Ele começou a ouvir um estrondo, um ruído. Você imagina ossos espalhados para tudo quanto é lado. Mas cada um foi se ligando. E começou a formar as estruturas. Deus preparou essa noite para formar a tua estrutura. Não, você não entendeu. Deus está preparando você uma estrutura espiritual, aleluia.
que vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir o levante, vai vir a calúnia, mas você está estruturado no Senhor. Deus preparou essa noite, aleluia, porque está havendo uma sequidão espiritual no meio da igreja. O tema está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Quando nós vamos em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: não vos embriaguei com vinho, mas se enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O vinho escandaliza, mas você glorificar, você pular, você adorar, você profetizar, você se levantar, você pular, você bater palma, você profetizar, ei, só escandaliza quem está no osso. Porque quem tem a presença não vai escandalizar. Quando nós lemos Abacuque, eu imagino Abacuque fazendo essa oração. E eu tenho várias Bíblias, amados, eu sou apaixonada por Bíblia. Devo ter umas 6, 7, até em tradução lá do Paraguai. Eu amo. Cada uma delas tem uma tradução diferente. E hoje eu me deparei com o versículo de número 2 de Abacuque. E quando Abacuque, a primeira estrofe dele do versículo 1, vai dizer que ele faz uma oração ao Senhor em forma de canto. Em outras traduções está dizendo que ele ergueu um clamor em voz alta ao Senhor. Mas quando nós vamos no versículo de número 2, ele vai dizer assim: ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama, e eu me dobrei reverente em adoração a ti. E ele vai dizer assim: ó Senhor, repete as tuas obras como antigamente, no meio desses anos de aflição, Senhor. No meio destes anos de dor e de sequidão, demonstra no Senhor o teu poder. Ele estava clamando ao Senhor que no meio dos anos que Deus pudesse continuar manifestando a sua glória no meio do povo. Quando nós vamos ler em Atos, nós vamos ver que todos que buscavam o Senhor foram cheios da glória de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que eles buscavam ao Senhor. Eles estavam sedentos, aleluia, de algo de Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque o natural nós já vemos todos os dias. Mas Deus tem preparado o sobrenatural para as nossas vidas. 9:5, meu Deus. Se coloque de pé. Hoje à tarde eu estava no meu quarto. E eu coloquei um louvor da Cassiane, Espírito Santo. E quando eu comecei a ouvir esse louvor, eu comecei a chorar. E eu comecei a falar com o Senhor. Deus, através dessa palavra, eu quero profetizar que os nossos filhos serão cheios da tua presença. Oh Deus, eu quero profetizar, Senhor, que os nossos jovens sejam impactados da tua glória. Eu quero profetizar que os nossos jovens nos dias de hoje, que eles tenham visões, que eles tenham sonhos espirituais. Eu quero profetizar, Senhor, meu Deus, para os nossos dias, que os nossos jovens terão sede de avivamento. Eu quero profetizar que os nossos jovens serão cheios da unção, os nossos jovens serão batizados, a nossa casa será impactada, Senhor, como o dia de Pentecoste.
palavra de Deus vai dizer que no dia de Pentecoste veio um vento impetuoso. E invadiu todo aquele ambiente. E eu disse assim: Senhor, nessa noite, Pai, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que está morto espiritualmente sobre a Tua igreja, Senhor, que seja repreendido. Nós não precisamos, pastora, de fazer campanha, não de avivamento. A igreja tem que ser avivada todos os dias. Porque a presença do Senhor está aqui todos os dias. A tua casa tem que estar avivada todos os dias. O teu coração tem que arder todos os dias. Porque Ele é santo. E Ele busca verdadeiros adoradores. E o Espírito Santo de Deus está gemendo com gemidos inexprimíveis, querendo usar o povo de Deus, e nós estamos se limitando. Eu lembro que, na minha juventude, eu me batizei em 95. E eu falava: Senhor, quando eu descer as águas, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Não aconteceu. E eu vim embora frustrada. Quando foi à noite no culto, eu chorei demais. Porque eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que naquela época nós ia para a igreja, depois nós saía da igreja, nós ia para a campanha na minha casa, ou na casa da irmã Rosa, ou na casa de outra irmã. E quando nós saía da casa da irmã, ainda a gente ia para o monte. E aí então eu ia nas campanhas, não era batizada, então eu disse: agora eu vou para o monte e vou ser batizada no monte. A palavra de Deus vai dizer que Eliseu, ele andava aproximadamente 70 quilômetros para subir ao monte para falar com o Senhor. E eu lembro que eu subia uma ladeira e eu falava: Senhor, eu quero ser batizada com Teu Espírito Santo. E nada. E no outro dia eu ia de novo. E no outro dia eu ia de novo. Chegou um dia, amados, que eu não tinha palavras mais para falar com Deus. Não tinha mais lágrimas, porque eu falava: o que acontece comigo? Eu estou em pecado, o que está acontecendo? Que todo mundo fala em línguas estranhas, só eu que não. E eu me lembro que eu sentei assim num tronco de uma árvore, eu abracei com aquela árvore. E sabe assim, o pensamento, eu falava: Senhor, enquanto eu não for batizada com o Espírito Santo, eu não vou sair daqui. E eu abracei aquela árvore, mais ou menos assim, que eu estava abraçando Deus. E eu dizia: Senhor, eu quero sentir o que esse povo está sentindo. Eu quero sentir essa glória, Senhor, que esse povo está sentindo, porque só quem sente sabe. E eu lembro que eu comecei a abrir a minha boca. E eu comecei a falar: Tu és santo. Tu és lindo, Jesus. E eu comecei a sentir a presença do Senhor ali naquele lugar. E quando eu abri os meus olhos, aquela árvore estava desde o tronco até o topo, toda clara, ela reluzia. E quando eu comecei a olhar aquele tronco daquela árvore, eu comecei a glorificar o Senhor. E eu me lembro que quando eu comecei a glorificar o Senhor, Deus desceu sobre a minha vida e eu comecei a falar em línguas estranhas. E eu comecei a rodear por aquele monte. E eu falava em línguas estranhas: Senhor, como é maravilhoso sentir isso. E eu falava claramente com o Senhor, mas saí em línguas estranhas. E quando nós saímos daquele monte, as irmãs me carregando, e eu falando em línguas estranhas pela rua, e descia. Quando eu cheguei em casa, eu dizia: Senhor, eu não aguento mais sair em línguas estranhas. Eu dizia: eu estou com sede, sair em línguas estranhas. E eu falava: meu Deus, eu vou dormir, Senhor, falando em línguas estranhas. E eu já comecei a ficar preocupada. Eu dizia para as meninas: gente, eu não estou aguentando mais, me ajuda, eu quero parar a falar de línguas estranhas. Mas elas não entendiam porque saíam em línguas estranhas. Eu tive sede. O nosso Deus, Ele continua o mesmo. Eu me lembro que eu fui batizada com 16 anos.
eu nunca esqueci da glória de Deus. Eu quero profetizar para essa igreja que nós vamos ser cheios. Não, você não está entendendo, nós vamos ser cheios. Até transbordar. O verso de número 7 vai dizer assim, ó. E ele profetizou. E aconteceu um ruído, um rebuliço. Mas no verso 8, Deus vai dizer para ele assim: a estrutura eu já dei. A carne já está no lugar. A pele já está no lugar. Mas ainda falta algo. E aí ele disse: profetiza novamente. Managassurianda. O corpo estava pronto, a carne estava posta, a estrutura estava levantada. Mas eu disse: profetiza. Ramanagassurianda, lebricomanagasurianda, rebicobra subcalabrastébia, anagasturibicaya, elebricachorabanagastébbia, ledabasuribicanta, necachorabanabassúria, lamanagastébbia. Deus disse: profetiza. E a Bíblia vai dizer que ele profetizou. E o Espírito Santo de Deus se apoderou daquele exército que era somente estruturas, mas estava vazia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero profetizar: seja cheio, Espírito.